Estamos iniciando mais um Veteranos Futebol Clube, hoje com a presença do Admar Pozobon, nosso convidado especial, ele que é um dos gestores da equipe da Figueira, e nós gostaríamos de, homenageando o Admar, homenagear todo aquele grupo de pessoas que fazem parte daquela equipe, né, atletas, dirigentes, pessoas que há muito tempo carregaram aquela bandeira, né, 46 anos de clube, né, foi comemorado agora dia 1º, né, Admar, parabéns. Leva o nosso abraço ao pessoal, né? E nosso agradecimento pelo trabalho que vocês desenvolvem em prol do nosso esporte. Muito obrigado, Tess. É um privilégio para mim que estou à frente da Associação Figueira. E eu digo, eu fui dar uma mão para o Mano Figueira, né? O Mano Figueira era presidente por 8 anos, né, consecutivos. E ele cansado, né? Eu disse, mano, deixa que eu assumo para ti agora, tô eu a 12. Dobrou. Mas é legal, viu, Tess? A gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente consegue conciliar com o nosso trabalho, com a nossa família, porque lá nós temos um ditado lá, né? Uma organização. Eu sou o presidente da Associação Figueira de Veteranos, mas cada categoria tem o seu coordenador, tem autonomia para tomar as decisões, claro, seguindo o estatuto a filosofia de vocês. A filosofia da Associação Figueira. Que o principal, e posso te garantir, aqui falo em nome do seu Darcy Figueira, de toda a família Figueira, que o principal não é ser craque no futebol, tem que ser craque na vida, tem que ser pessoa, tem que ser honesto, tem que ter caráter. Não basta ser só jogador, claro que a gente quer os melhores jogadores, mas se esse jogador não preencher esse requisito primeiro de ser uma pessoa fora do campo, que tem atletas aí que entram para dentro do campo e se transformam. Acho que aquilo ali é Copa do Mundo, que tem que ganhar de qualquer jeito, dizem nome, dizem palavrões, te dão um pontapé e depois sai do campo, dentro do campo. Não é assim que funciona, né? Então, quando a gente contrata um atleta lá, o primeiro a gente tem que ver o caráter dele. E às vezes a gente erra, né? E daí, quando a gente erra, ele não permanece mais que um semestre lá, a gente convida a se retirar. Mas o que eu tenho visto, Admar, é que dificilmente vocês erram, porque eu não vejo ninguém sair reclamando. Às vezes o pessoal sai, vão para outras equipes, mas não vejo ninguém sair dizendo, como às vezes eu vejo falar de algumas outras equipes, falar de alguma coisa que tenha dado errado, porque vocês se tratam ali, a gente nota como muito mais do que parceiros de futebol, e é quase uma família ali, né, Admar? É raro, mas já aconteceu, né? Eu não posso aqui esconder ou tapar o sol com a peneira. Já tivemos que dispensar atletas, mas posso te garantir que 90% dos atletas que saem da Figueira saem pela porta da frente. Às vezes é por falta de oportunidade na categoria, se vai jogar... Quer jogar mais do que a gente coloca lá, e isso não é só na Figueira, em qualquer outro time, né? Infelizmente, o veterano acha que tem condições de jogar 90 minutos e hoje são poucos os que têm condições de jogar 90 minutos. Se você conseguir jogar 45 intenso... tem gente que joga os 90, mas não com a mesma intensidade. E às vezes o pessoal também não se dá conta, né, mas se jogar 45 intenso, tu chama muito mais atenção do que jogar 90 se arrastando. Nesse sentido, acaba tendo algumas trocas de equipe, mas é que é normal isso, né, Tess? Eu cheguei em 99 lá na Figueira, a convite do Luiz Henrique, o Zebu da PU, não sei se você lembra. Sim. Futsal. Aí, eu joguei na PU como goleiro, com o Zebu. Foi o Zebu e o Pintinho. Foram os dois que me convidaram em 99. O Luiz Henrique ainda está na cidade? Não, agora me chamou a atenção de falar nele, porque agora, sábado, nós estávamos jogando lá na Vila Figueira e ele estava chegando na cidade e viu o movimento no campo, foi lá. Né? Daí me deu um abraço. Eu vi, por isso que eu te perguntei, tu falou, me lembrei ele agora. Ele morou já em vários estados aí, Santa Catarina, Mato Grosso. Hoje ele está em Santa Catarina, mas vai fazer um trabalho aqui na cidade. Foi por isso que ele passou lá. Passou lá e disse que vai ficar uns dias aqui pela cidade. A família dele, os cunhados, as cunhadas moram aqui, né? Então... E ele foi onde que te levou, então? Ele foi... o primeiro... Ele e o Pintinho
O Pintinho era o treinador. Sim. E tinha perdido de virada para as Dores. É isso, a Figueira tinha ganhado, naquela época era Noal Figueira, né? Sim, Noal sim. Figueira. Tinha ganhado das Dores de 3-0 e praticamente tinha segurado a vantagem, né? De ir para o segundo jogo, podendo perder de até 2-0. E acabou as Dores fazendo 3-0 e daí pelo resultado igual classificou as Dores. E o Pintinho, na época, se desgostou, não quero mais. E daí o Luiz Henrique falou no meu nome, o Pintinho gostou, e daí eles me convidaram e eu fui para lá. Eu tinha naquele ano... Isso em 99. 99. Neste ano eu perdi o título para as Dores. Eu era treinador do América, Sim. do Marcão lá, América Gauchão. Ali no Gauchão. E daí, porque as Dores na época eram... Sim, todas as categorias eram para 45, 50, 55. Nessa época era 35. 35, hein? 35. As Dores tinha jogadores que depois vieram jogar conosco, Penacho, o goleiro Toco, Renatinho, o Fábio Letina, só os craques eram das Dores, né? E nós acabamos perdendo o título. Me lembro bem que no primeiro tempo eu tive 2 jogadores expulsos. O Vitélio, zagueiro, técnico, chegava leve, né? E o Serginho, que era o meu capitão, o Serginho do Gás lá, que é o ponteiro direito, os dois expulsos no primeiro tempo. Contra uma seleção, né? Era visto que não deu. E perdemos só de 2-1, até não fizemos tão feio. Mas esse time que tu falas aí das Dores é um time que jogou muito tempo junto. Eu passei pelas Dores. Chegou a ser treinador. Fui treinador dos 45, desse grupo aí, que tinha o PC, Buião. Esse pessoal... O PC está comigo hoje. Pois é, eu vi jogando lá. Então era esse pessoal que tu falou, mas PC, Buião, o Toco. O Zig era do teu time, né? Eu peguei 45, fui nos 50 até os 55 nas Dores. Depois eu saí. Então eu sei bem o que era esse trabalho esse que eles time que tu fala, até, se eu não me engano, nós ganhamos de vocês lá nas Dores. O Arthur era o teu goleiro? Isso. Nós ganhamos 2-0 lá eu me lembro desse jogo. Lá nas Dores. Me lembro. Mas é como tu falas, era um grupo assim que era muito tempo junto, jogando, né? Era o que acontece com o meu grupo hoje, né, Tessas? Claro que agora, nesse semestre, foi o que mais a gente mudou em termos de nomes, né? Saíram alguns e acrescentamos novos nomes, mas... Tu vê, de 99 para cá eu mantenho a base, a espinha dorsal. Eventualmente tu faz uma troca aqui, uma troca ali. Agora é que chega um determinado período que dá aquela troca de categoria, né? Então, 8 jogadores meus foram para os 60, né? E daqui uns dias vai os outros. Sim. Então, sempre quando dá essa troca de categoria, a gente acaba tendo que contratar, mas a base do time é a mesma. E aí agora tu está preparando o Henrique, né? Treinador. o Henrique é meu auxiliar lá. Tá fazendo, mas o Henrique, ele tem no grupo que não, vou ser campeão. Ele tem um defeito, né? Ele só é o treinador quando ganha e quando perde é o pai. Desaparece. Não, tá, um abraço pro Henrique aí. Mas Admar, me diz uma coisa, o Figueira teve origem no Palmeiras. Assim... Porque o Palmeiras era o Palmeiras era primeiro quadro. Primeiro e segundo dos quadros. E aqui, eu tenho que fazer... Tu deve até mostrar aí na tela a foto do seu Darcy. Figueira, né? A gente tem que fazer um agradecimento ao seu Darcy, ao falecido seu Nilson, né? Que é o pai do Mano e do Serjão, né? Por eles, como empresa, pensar no futebol. Né? É uma das praças de esporte mais completa, com 2 campos profissional, né? Isso, ele começou para os funcionários, né? Inclusive, até me chamou a atenção que a data de fundação foi 1º de maio. 1º de maio, mas é que aí que tá, assim, o Palmeiras, a Figueira tem mais tempo. 1º de maio é a Associação de Veterano. Foi o veterano. Porque nasceu primeiro a Associação Noal, né, em homenagem ao seu Amaury Noal, também falecido. Cirlei Vicentini, Glênio Pozobon, foi fundado
no Bar do Neco, na Castro Alves. Aqui no Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro, nos fundos da Perto empresa do- onde o pai tinha lá, o Pois é, Vermelhão da o Sete. Vermelhão da Sete. Então foi fundado lá no 1º de maio e colocaram a Associação Noal em homenagem ao seu Amauri. A foto do seu Darcy ali, né? Importante, né? A gente tem que só agradecer o que eles fizeram no passado e mantém até Sim, hoje, né? Até hoje ele está mantendo aquela estrutura toda lá, né? Sem dúvida. E daí tu falou nos funcionários. O Campo 2, que foi construído mais recente agora, foi feito pelos funcionários, que tem o time da Roseira, Que disputa. que joga os sábados de tarde, não disputa campeonato, só joga amistosos, e joga lá no Campo 2. E cede um dos horários do Campo 2 para a Fuvesma. Para poder colocar jogos lá também. Então, lá na Fuvesma tem 2 jogos sempre no Campo 1 e um jogo no Campo 2 pela Fuvesma. E o outro horário é da Roseira, que daí é os funcionários, os colaboradores lá que jogam. E eles que definem o horário deles, ou eles jogam no primeiro horário ou no segundo. Daí eles comunicam a Fuvesma para colocar, Para liberar um horário. liberar o Então, outro. veio o Palmeiras e aí os veteranos, a associação foi daí, posterior. Daí, dia 1º de maio de 1980, foi fundado a Associação Noal, que jogou 5 anos sem ter uma sede. Jogava muito naquele campo do quartel ali do Perpétuo Socorro. Fazia só amistosos. Chilei, na época era o treinador. Era o né? treinador, podia-se dizer que era o dono do time, né? Sim. Então, passado esses 5 anos, que eles fizeram uma reunião lá na Figueira. E daí que se formou a Associação Noal Figueira, né? E depois, sim, passou um tempo, teve problemas empresariais lá, né, entre as famílias, que isso a gente não nem sabe o que aconteceu, mas foi um pedido lá da família Figueira para retirar o nome do Noal, e daí ficou a Associação Figueira de Veteranos, né? Mas essa semana agora, semana passada, o Cirlei Vicentini me ligou, a gente ficou quase 1 hora no telefone e a gente vê a emoção dele, ele me agradecendo por dar continuidade, né, ao trabalho. Eu disse, mas Cirlei, quem tem que agradecer é nós, que lá num tempo com maiores dificuldades, quem levantou foi vocês, foi tu e meia dúzia de abnegados do nosso futebol. A gente está dando sequência naquilo que vocês criaram, e com muito orgulho, né, Tessas? Sim, e uma estrutura, né, que a equipe de vocês tem, poucas têm, né, porque a gente sente pela organização que vocês demonstram, desde o início do jogo até a resenha, é tudo programado, organizado. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas não é de forma pejorativa, é para brincar mesmo. Nós, lá, o seu Darcy empresta o campo para o nosso Inter de Santa Maria fazer os treinos. Sim, para né? treinar. E daí eu brincava, eles treinam num campo bom daquele e depois iam jogar ali, que o campo estava ruim, por isso que não deu Por isso certo. Que não dava certo. Claro que é brincadeira, né? E não é de forma pejorativa. Não, mas o campo sempre foi contra mesmo o time internacional, né? Mas agora, nós jogamos um amistoso lá, agora antes de começar o campeonato. Nós não tínhamos nenhum campo livre, porque estava ainda em disputa algumas categorias da Copa Verão. E daí eu falei com o presidente Pedro de la Páscoa, né, para nos ceder lá para fazer nós íamos fazer só um amistoso antes de iniciar o campeonato. Aí fizemos a nossa categoria 55 contra a nossa categoria 60. E está muito bom o campo lá. Alguma falhazinha ali, mas. Não, é que na época da competição houve um pequeno detalhe que dava um aspecto ruim no campo. O pessoal esqueceu enrolado muito tempo a grama, né? Aí quando colocou, ela estava queimada. Mas não quer dizer que não tivesse a grama, ela estava com uma cor queimada. O que me disseram, e daí é extraoficial, né? Mas me disseram que teve um atraso no repasse financeiro por alguma forma não desenrolaram por que demorou razão. Um pouquinho por causa dessa. Na frente, lá num caminhão, até eu passei mais de uma vez, ele estava num caminhão enrolado. Mas hoje entrando dentro do campo lá tá maravilhoso, viu, Tess? Aquele ia vingar, ia tá muito bom, né? Ia vir, né?
Bom, a Figueira, para o pessoal aqui que está nos acompanhando, quantas categorias tem hoje? Hoje nós temos 5 categorias, né? A categoria 50 anos, que é comandada pelo Ezequiel lá, e mais um grupo, mas o coordenador é o Ezequiel. A categoria 55 anos, que é eu que sou o coordenador lá. A categoria 60, que é o Mano Figueira e o Valnei Beltrame. Categoria 65, Adelar Tâmbara, né, que é o coordenador. E na categoria 70 anos é o Ademar Rupper, lá, o Ad e o Erone Marzari. Sim. Né, são os que, como eu te disse, né, eu sou o presidente, mas cada categoria tem a sua coordenação interna. E uma coisa que nós já conversei com o Mano, porque nós vamos colocar no estatuto que a Associação Figueira, a partir de, vamos dar aí um prazo de 1 ano, 2 anos aí, cada uniforme que a gente fizer novo vai ter que constar identificar alguma bandeira de como a categoria 55 está fazendo agora com o autismo. Todo o nosso uniforme ele é relacionado ao autismo, os números do autismo, né? Então a gente faz essa referência ao autismo, mas queremos fazer contra o racismo, em defesa da mulher, contra o feminicídio. Então nós vamos colocar no estatuto que a partir daqui 2 anos todas as categorias têm que ter alguma causa no seu fardamento, né? Nós iniciamos com o autismo, né, até por causa do Henrique, que é... Sim, todo mundo tem um carinho muito grande por ele lá e... Ele faz parte do Campeonato da Figueira. O Henrique, eu disse para o Mauro, né, uma época aí nós abrimos, quando era o Pelego ainda... Sim. Nós abrimos uma exceção para o deputado Paulo Pimenta jogar numa categoria abaixo. Se nós quer abrir uma vaga para o Henrique entrar só para bater pênalti. Até para dar uma brincadinha num jogo tranquilo, assim. Mas claro que a gente brinca, mas nos amistosos eles sempre... São pessoas assim que fazem parte da história. O nosso veterano. O Henrique me acompanha, ele tinha 5 anos. Sim, quem é que não conhece o Henrique? Quem é que não acompanhou o Henrique na beira de um campo até hoje, né? E outra coisa que chamava a atenção, quando a gente tinha umas discussões mais ríspidas com nossos adversários, a gente discutindo, e o Henrique lá cumprimentando e brincando e abraçando os adversários. Mas é fantástico isso, meu. Me diz uma coisa, então dessas categorias, a mais nova foi a de 70, mas a que foi criada agora, né? Foi criada recente. Nós tínhamos a categoria 45. E por uma infelicidade de um atleta lá, acabou encostando ele jura que não agrediu o árbitro, mas ele tocou no árbitro, né? O árbitro relatou em súmula, acabou punindo o atleta com 2 anos e a suspensão da categoria 45 anos. Daí conversamos lá com o Mano lá, que é o meu vice-presidente, né? E resolvemos daí extinguir a categoria 45 anos. E daí o AD nos procurou dizendo que queria reerguer a 70, né? Tanto que ele levou alguns atletas, não conseguiu levar todos os atletas que são Figueira, porque eles já tinham assumido compromisso com outras agremiações, mas eu acredito que agora, no segundo semestre, vão retornar aí e vai só fortalecer a nossa equipe. Categoria, o grupo que, sem dúvida, né, o pessoal que já passou não vai querer deixar de voltar, porque saber que ali o pessoal é bem recebido, sempre tem essa estrutura toda que vocês dão. Que é importante que o pessoal às vezes saiba, né, Edmar? O pessoal às vezes só acompanha quando chega ali no sábado, dá o pontapé e sair jogando. Mas não sabe durante a semana todo o trabalho que é desenvolvido, tu tem os teus coordenadores, por ti, se preocupar com lavagem de fardamento, se preocupar com a reunião da VESMA, se preocupar com telefonar para todos os jogadores, ver campo. Tu trabalha a semana inteira para aqueles 90 minutos ali que vão ser disputados no sábado. Né? Tessas, tu sabe que uma das coisas que eu desonerei as categorias e deu certo. Eu não gostava disso, nesse quesito fardamento eu sempre fui centralizador, né?
Eu gostava de eu coordenar, eu lavava, mas daí começou a pesar, né, tchê? E tudo é gasto. Eu disse, tchê, vou experimentar. Aumenta o número de categoria também, né? Cada atleta leva o seu fardamento tem o início do fardamento. Eu dou um kit com uma bolsinha, uma sacolinha, vai um calção, um par de meia e 2 camisetas, uma de cada cor, né? E é obrigatório levar todos os jogos. E o cara que joga lá, inicia o campeonato com a camisa número 2, vai até o final, número 10, sempre o mesmo jogador, para mim poder controlar, né? Então, desonerei isso. O cara lá, que é o fardamento mais cheirosinho, vai dar uma caprichada lá. Ele bota uma maciante, né? Então foi uma das coisas que deu certo. A gente mexeu nesse quesito aí, deu certo. Agora, lá nós temos um funcionário do seu Darcy que corta a grama, que marca o campo, né? Depois nós temos uma copa excelente, que tem o melhor pastel da cidade lá, né? Espetacular. Quem não for lá não comer o pastel, perde a viagem. A cerveja lá é sempre bem gelada e são preços atraentes, não é nada abusivo, né? Nós temos vestiários, temos banheiro feminino, banheiro com chuveiro de água quente, tanto para os times da casa quanto para os adversários. Então nós temos uma estrutura que nós oferecemos para as pessoas que frequentam lá. Agora, esses dias me chamou a atenção que o Everaldo colocou a rodada do futebol feminino lá. E muitas não sabiam, não conheciam, né? A estrutura, daí no grupo perguntando ali, né? E eu achava engraçado, porque para mim todo mundo conhece a Vila Figueira. Sim. Mas não é assim, né? Tem gente que não foi, é um pouco distante também, né? Mas foi legal que agora as meninas que estão disputando o campeonato da FUVESMA conhecem a estrutura da Vila Figueira. Né? Quem compõe a tua direção? Eu sou o presidente, o Mano é o vice, o Valnei é o diretor de eventos, ele e a Karina, que é a esposa do Mano, Silvandro Noal é o tesoureiro, que é o genro do seu Darcy. São esses compõem. O Valnei, aliás, que fez aniversário esses dias, né? E ele foi para a Bahia para não pagar o churrasco para gente. Parece que ele está nadando lá no mar da Bahia, lá com o sorrisal na mão e não está derretendo. Tá mandando. Eu vi uma corneta mesmo a respeito disso. Enche de foto que tá lá. E parece que tinham combinado, o Penacho ia trazer um borrego agora, e o Valnei disse, não, nesse final de semana é para trazer, porque ele não está aí, só no só no outro. Rapidamente, eu sei que tu tem compromisso, né? E você também, como vereador, agora falando como vereador, apoiou bastante a FUVESMA ano passado, apoiou esse ano, né? Eu acho que as equipes devem muito também a esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Você, o Alexandre, né, que tem apoiado, o Valdeci, o Pimenta. Quer dizer, essa verba é importante, é um belo exemplo. O pessoal às vezes diz, vocês querem dar dinheiro para esses velhos jogar fim de semana? Mas o pessoal tem que entender uma coisa. Exatamente, saúde. A própria situação, o próprio resultado econômico, movimenta a farmácia, posto de gasolina, restaurante, movimenta o supermercado, tem a resenha. E desonera os prontos atendimentos. Exatamente. Os não vão nos prontos. Porque acontece que tu jogar um fim de semana de brincadeira com um barrilzinho de chope do lado do churrasquinho é uma coisa. Agora, tu competir te exige que tu durante a semana te cuide, faça algum trabalho físico. Isso que é gerar saúde, né, Edmar? Então, isso que eu tenho explicado bastante, é bom que a gente coloque bem para o pessoal que não sabe, que não convive, além, é claro, daquela resenha que é quase um divã de um psicólogo, né? Porque ali muitas coisas são resolvidas, né, Edmar, naquela resenha. Às vezes o pessoal está com um problema psicológico, problema profissional, e ali desabafa e acaba resolvendo muitas situações, né? Se tu me permite fazer um resgate do que aconteceu pós-pandemia, não sei se nós temos tempo aí para... No pós-pandemia, estava tudo parado e nós não íamos ter o campeonato. E como o meu irmão era o prefeito da cidade, ele tinha um comitê
que liberava tal ação, né? Hoje pode, isso não pode. Estava prestes a liberar o campeonato, as competições, né, nos gramados, e nós não tínhamos uma organização, estava parado, o Pelego tinha saído, né? Eu até não tenho certeza, mas eu acho que foi aquele período que o Ayrton foi presidente, sim, depois ele foi presidente mesmo. Acabou falecendo, né? Então estava num vácuo ali. E eu disse, tchê, vai começar, vão liberar o futebol de novo e nós não temos uma organização. Peguei o telefone e liguei para o Adelar Tâmara. Adelar, vamos encarar esse troço, hein? Tá, mas como? Vamos encarar. Eu só não posso ser presidente, cara. Vamos achar um presidente. Liguei para o Marião Melo. Marião, topa ser o presidente. Mas nós vamos trabalhar. Tu não vai... eu só preciso colocar o teu nome e nós... Falei com o Marião, movimentei, convidei, começamos a fazer as reuniões lá no Gringo, fugiu o nome, lá no final da Fernando Ferrari, lá no Cerrito. Fizemos a reunião, ia lançar o Marião, surgiu um papo que o Pelego queria voltar, mas então nós tiramos a chapa e vamos apoiar o Pelego. Apoiamos o Pelego foi até um certo tempo, fizemos aquele campeonato, um mini campeonato, só para dizer que saiu, beleza. O Pelego renunciou e daí eu disse, Mauro, tem que ser tu o presidente. Ele disse, só se tu for o vice. Não, se tu for o vice eu vou encarar. Aí assumimos no mandato tampão, Mauro presidente, eu vice, porque eu não queria deixar parar o campeonato, né? Pois bem, eu, vice-presidente, eu ficava de mão atada, eu não posso mandar emenda impositiva para uma associação onde eu sou vice-presidente. Seria imoral e não seria legal também, né? Eu disse, Mauro, eu quero ajudar mais a FUVEASMA, e eu, para me ajudar mais, eu tenho que renunciar à vice-presidência. Mas e tu vai me deixar? Não. Nós temos aí o Adelar e o Mano Figueira, nós colocamos eles de teu vice aí e eu vou ajudar com dinheiro. Eu dando dinheiro para a FUVEASMA é melhor do que eu dar o meu trabalho, pessoa, né? Eu vou contribuir muito mais. Daí comecei. Eu não tenho anotado isso, Tess, mas eu já devo ter passado de 500 mil aí de emendas minhas, e mais outras tantas que eu conversei com outros deputados aí, né? Sei que outros deputados. E agora, né? Convenci não é esse o termo, convidei 4 vereadores para se juntar a mim para nós fazer uma coisa muito importante para desonerar e não seja só os veteranos, aqueles que tiver parceria com a FUVEASMA. Eu vou dar um trator e um reboque, né, para cortar a grama dos campos. Eu já tinha dado um para a prefeitura. Sim, mas só pode ser usado. Só podia nos campos públicos. Agora eu vou dar o trator para a FUVEASMA. Tá? Aí vai utilizar em todos os campos. E convidei 4 colegas vereadores, vereador Cid Cardoso, vereador Manequinho, vereador Rudes Rodrigues e vereador Alexandre Vargas, para eles junto darem uma emenda para nós comprar uma caminhonetinha para carregar o reboque e o trator. Então, assim, eu digo que é um gol de letra esse. Sim, claro. Porque cada clube gasta aí em torno de R$450 para manter. Né? E se sobrar dinheiro dessas nossas emendas, eu quero comprar junto aquela maquininha para marcar com o cal. Sim. Né? Sim. Que me falaram que é em torno de 1.000 e poucos essas maquininhas. Eu acho que vai dar para a gente colocar junto em cada campo. Daí, através do presidente Mauro, ele vai marcar lá, vai ter agenda. Não dá para um dia, vou cortar a grama no Kennedy e no mesmo dia cortar na Figueira. Lá na Urlândia, atravessar a cidade. Então tem que fazer um planejamento. Hoje vou cortar no Kennedy, no Cerro Azul e no Guarani. Né? Vou na Kennedy, na Urlândia, em Membuí e Gauchão. Tem que ser meio planejado. Então, essa é a nossa ideia para ajudar a FUVEASMA aí, né? Independente de cores partidárias, né? Claro.
Nós temos aí o deputado Pimenta, o deputado Valdeci. Todos que ajudarem. Todos. E a FUVESMA faz questão de falar, de explicitar quem ajuda, né? Eu fui o pioneiro, né? Eu comecei e eu acredito que vai vir mais gente, porque aqueles vereadores, aqueles colegas que aparecem para assistir jogo perto da eleição, eu já vou lá e cobro eles para ajudar, né? Não vem só aqui. Admar, muito obrigado pela tua presença, né? Mais uma vez, levo o nosso abraço ao pessoal lá da Figueiras, parabéns, tá? E também parabéns a você pelo trabalho que você desenvolve junto à FUVESMA. Hein? Eu que agradeço, Tessis, e sempre é bom bater esse papo descontraído contigo, né? E sempre que precisar da gente aí, né? Seja como vereador, seja como desportista, seja como amigo, sempre que quiser me convidar, eu estou... Aqui é um lugar que eu me sinto em casa, né? Eu acho até que eu tinha que ter a chave da porta aqui, tu não acha, Demir? Porque eu já estou em casa, né? Cada vez que eu venho aqui, sou muito bem recebido e fico feliz de vir aqui mesmo. Legal. Grande abraço. Grande abraço. Nosso abraço ao pessoal lá. Estamos indo embora, um abraço, até o próximo.